A cidade acordou antes do sol, envolta numa neblina cinzenta e úmida que parecia grudar na pele como uma segunda camada de roupa suja. O ar cheirava a diesel queimado, asfalto molhado da chuva da madrugada e ao leve aroma metálico que as grandes avenidas exalam quando ainda estão vazias. Para a maioria das pessoas que começavam a sair dos prédios de apartamentos e das estações de metrô, era apenas mais uma terça-feira fria de inverno, 8 de julho, segundo os jornais que ninguém lia nas bancas. Para Antônio, dias da semana não importavam mais. O calendário dele era ditado pela fome. Dias com pão velho encontrado em sacos plásticos atrás de padarias e dias em que nem isso aparecia. Aos 62 anos, ou 63, ele já não tinha certeza. O corpo dele era um atlas antigo de dores crônicas. Cada vértebra parecia ter seu próprio nome de sofrimento. A lombar que gritava ao carregar mais de 40 quilos de papelão amassado, os joelhos que estalavam como madeira seca toda vez que ele se abaixava para pegar uma garrafa PET, os ombros que doíam mesmo quando ele dormia de lado no papelão dobrado embaixo da marquise de uma farmácia fechada. Suas mãos, porém, contavam a história mais longa. Eram mãos grandes, de dedos grossos e nós salientes, permanentemente marcadas por camadas de fuligem, graxa preta, terra seca e o pó fino do cimento que ele mexera durante décadas. Aquelas mãos já haviam erguido paredes que ainda estavam de pé em bairros inteiros de São Paulo. Já haviam segurado o rosto febril de Maria, sua esposa, nas últimas noites do hospital público lotado. Já haviam tremido de orgulho ao receber o certificado de mestre de obras numa formatura simples, com café aguado e bolo de fubá. Hoje, elas apenas agarravam com força as alças tortas de um carrinho de feira reforçado com arame, empurrando-o contra o asfalto irregular da Avenida Paulista. Clank, clank, clank. O som das rodas de metal enferrujadas era a trilha sonora particular da existência dele, repetitivo, incansável, solitário. As pessoas passavam por ele como se Antônio fosse feito de ar rarefeito. Não era exatamente desprezo aberto, era algo mais sofisticado, mais moderno, indiferença treinada. Elas desviavam o olhar com precisão cirúrgica, ajustavam a velocidade do passo para não esbarrar, prendiam a respiração por um segundo ao cruzar com o cheiro azedo de suor velho e roupas úmidas que emanava dele. Mães apertavam a mão dos filhos pequenos e mudavam de lado da calçada com naturalidade ensaiada. Executivos de terno feito sob medida falavam mais alto no celular, como se o volume da voz pudesse apagar a presença dele. No começo, aquilo cortava Antônio por dentro. Doía mais que a fome, mais que o frio que entrava pelos buracos do casaco de lã puído que ele encontrara num monte de lixo 2 invernos antes. Mas o tempo, esse anestésico cruel e lento, foi fazendo seu trabalho. Depois de anos, ele aceitou a invisibilidade, aprendeu a existir como sombra em plena luz do dia, a ocupar o menor espaço possível, a respirar mais devagar para não incomodar. Naquela manhã, ele parou em frente a um dos edifícios corporativos mais altos da avenida. O letreiro dourado na fachada dizia Global Investimentos, 32 andares de excelência. O sinal de pedestres estava vermelho. O vento cortante descia pelos cânions de vidro e aço, atravessando o tecido fino do casaco como se fosse papel. Antônio esfregou os braços, tentando criar algum calor com o atrito, enquanto observava o fluxo incessante de carros de luxo. BMWs pretas, Mercedes prateadas, Audis com vidros fumê que escondiam rostos importantes. Dentro daqueles veículos blindados, pessoas decidiam o destino de milhares de empregos, de mercados inteiros, do preço do dólar. Fora deles, Antônio apenas esperava. O sinal verde, o momento de continuar empurrando o carrinho para lugar nenhum.
Foi nesse intervalo suspenso entre o vermelho e o verde que o destino resolveu intervir. Um sedã prateado, longo e brilhante como uma bala de revólver polida, freou bruscamente junto ao meio-fio, ignorando completamente a faixa amarela de proibido estacionar. A porta do passageiro abriu com violência. Uma mulher desceu. Mesmo a 10 metros de distância, Antônio sentiu o perfume caro antes de vê-la direito. Uma mistura de jasmim, baunilha e algo metálico, talvez o cheiro do próprio carro aquecido. Ela era a imagem da elegância intocável. Casaco de cachemire bege que caía reto como uma cortina cara. Sapatos de salto alto que estalavam com autoridade no concreto. Cabelos castanhos escovados com perfeição geométrica. Mas havia algo errado. Ela segurava o celular contra a orelha com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Gesticulava com a mão livre, falando palavras que o vento levava embora, mas cujo tom era de urgência misturada com irritação contida. Helena estava atrasada. Atrasada para a reunião de conselho que decidiria se sua empresa, a que ela construíra do zero depois da morte do filho, sobreviveria à próxima rodada de cortes ou seria vendida em pedaços. Sua cabeça estava cheia de números, projeções de receita, margens de EBITDA, acionistas que não perdoavam deslizes. Ela não viu o homem com o carrinho, não viu a poça d'água oleosa na calçada, mal viu onde pisava. Ao sair apressada, batendo a porta do carro com um estrondo seco, a bolsa Hermès balançou no ombro. O fecho, mal travado na correria, cedeu por um milésimo de segundo. Algo caiu. Um pequeno objeto dourado deslizou para fora, girou no ar como uma moeda lançada ao acaso e aterrissou no chão com um tilintar quase inaudível, abafado pelo ronco de um ônibus articulado passando, pelas buzinas impacientes, pela sinfonia caótica da avenida. Helena não percebeu. Entrou no prédio giratório sem olhar para trás, engolida pelo saguão de mármore branco, segurança privada e ar-condicionado gelado. O carro prateado arrancou, misturando-se ao trânsito como se nada tivesse acontecido. Antônio viu, seus olhos treinados há anos para detectar valor no que os outros descartavam. Uma lata amassada que valia 8 centavos, um pedaço de cobre escondido no lixo, um celular quebrado que ainda dava para vender, captaram imediatamente o brilho dourado contra o cinza sujo da sarjeta. Ele ficou parado, o sinal abriu. A multidão avançou, sapatos caros pisando perigosamente perto do objeto. O coração dele disparou, não de cobiça, mas de uma ansiedade quase infantil. Ele atravessou a rua devagar, arrastando o carrinho pesado, murmurando com licença para os ternos que esbarravam nele sem nem olhar. Chegou à sarjeta. Ali, entre bitucas de cigarro encharcadas, plástico rasgado e água preta, brilhava um pequeno milagre. Ele se abaixou devagar. Os joelhos estalaram em protesto, enviando uma fisgada quente pela perna esquerda. Estendeu a mão. As pontas dos dedos, rachadas e endurecidas, tocaram o metal frio e liso. Ele pegou o objeto com cuidado extremo, como se fosse um filhote de passarinho machucado. Era um relógio de bolso antigo, não uma falsificação de camelô, mas uma peça pesada, de ouro 18 quilates, com detalhes trabalhados à mão. O contraste era quase violento. O ouro puro e reluzente contra a pele encardida, cheia de linhas pretas de sujeira incrustada. Ele pressionou o pequeno botão lateral. A tampa abriu com um clique suave, preciso, quase musical. Dentro, protegido por um vidro cristalino sem um arranhão, havia uma foto em miniatura. Um menino, talvez 7, no máximo 8 anos, sorriso banguela, olhos castanhos cheios de vida, boné de beisebol virado para trás. Ao lado da foto, gravada em letra cursiva delicada, a inscrição: "Para meu amado filho Lucas, o tempo é eterno, assim como meu amor. Mamãe, 2015. O mundo parou para Antônio.
Ele sentiu um aperto no peito, como se alguém tivesse enfiado a mão entre as costelas e torcido. Ele conhecia aquele tipo de dor. Era a mesma que sentira quando Maria fechou os olhos pela última vez na UTI, com ele segurando sua mão fria enquanto o monitor apitava cada vez mais devagar. Ele sabia o peso do ouro. Não só o preço por grama, mas o peso emocional. Aquele relógio valia mais do que tudo que ele coletara nos últimos 5 anos somados. Sua mente, moldada pela sobrevivência crua, começou a calcular automaticamente. Isso vale uma fortuna, sussurrou para si mesmo, a voz rouca quase sumindo no barulho da avenida. Valia um quarto simples num cortiço por 6 meses. Valia sapatos novos que não deixassem a água entrar pelas solas furadas. Valia um casaco de verdade, daqueles que bloqueiam o vento. Valia comida quente todos os dias, arroz, feijão, ovo frito, talvez até um pedaço de carne moída. Valia um banho quente com sabonete de barra novo. Valia entrar numa lanchonete e sentar numa cadeira de plástico sem que ninguém o olhasse torto. Ele olhou para o prédio de vidro espelhado. Ela era rica, tinha motorista, tinha roupas que custavam mais do que ele via em dinheiro num ano inteiro. Provavelmente tinha uma gaveta cheia de relógios iguais a esse. Sentiria falta? Talvez por um dia. Talvez nem isso. Poderia comprar outro amanhã de manhã. Antônio não. Para ele, aquele relógio era a diferença entre sobreviver mais um inverno e começar a respirar de verdade outra vez. O estômago roncou alto, um som gutural que parecia vir do fundo da alma. A última coisa que comera fora metade de um sanduíche de mortadela mofado que encontrou embrulhado num guardanapo dentro de uma lixeira na segunda à noite. A fome não era só uma sensação. Era uma voz insistente, quase racional. Ninguém viu. É seu agora. Um presente. Venda. Coma. Sobreviva. Ele poderia ir até o penhorista na rua 25 de março que ele conhecia. O homem não fazia perguntas. Pagava 60% do valor do ouro e entregava o dinheiro na hora. Em 1 hora, Antônio teria notas no bolso. Em 2 horas, estaria sentado num boteco comendo prato feito quente, com o vapor subindo do feijão. Mas então, ele olhou novamente para a inscrição. Para meu amado filho, Lucas. E lembrou do pai. Seu José, pedreiro analfabeto que morreu aos 58 anos de infarto no canteiro de obras, sem deixar um tostão, mas deixando uma frase que Antônio carregava tatuada na alma. Tonho. A única coisa que ninguém pode tirar de um homem é a honra. Podem tirar casa, roupa, comida, mas se você entrega a honra, entrega a alma. Antônio suspirou. O ar saiu em nuvem branca no frio. Ele fechou a tampa do relógio com um clique delicado. Olhou para suas mãos sujas. Estavam imundas, sim, rachadas, calejadas, pretas de carvão e graxa. Mas não eram mãos de ladrão. Ele caminhou até a escadaria de mármore da entrada principal. O porteiro, jovem, uniforme azul marinho impecável, distintivo dourado, franziu a testa e deu um passo à frente. Ei, sai daí, seu moço, tá atrapalhando a fachada, vai, circula logo. Antônio não discutiu. Recuou em silêncio alguns metros e sentou-se num degrau lateral de concreto, onde a marquise protegia um pouco do vento gelado. Aninhou o relógio dentro do casaco, bem perto do coração. Vou esperar, murmurou para si mesmo. Não sabia se ela voltaria em 5 minutos, em 5 horas ou nunca, mas esperaria. Porque aquele relógio não era dele. E devolvê-lo era a única coisa que ainda o mantinha humano naquele dia. O tempo passou devagar, ignorando a pressa da cidade. 1ª hora. A garoa começou fina, insistente, molhava o rosto, escorria pela nuca, entrava pelos buracos do casaco. Antônio se encolheu contra a parede, abraçando os próprios joelhos. Os ossos doíam mais com a umidade. Reumatismo antigo, herança dos anos carregando peso no cimento úmido. 2ª hora. A chuva engrossou.
Virou um chuvisco constante, gelado, que atravessava as camadas de roupa como agulhas. Ele tremia incontrolavelmente agora. Os dentes batiam. Pensou em desistir, em ir embora. Mas toda vez que levantava o olhar para a porta giratória, via o rosto imaginário daquele menino, Lucas, sorrindo banguela na foto. E ficava. Terceira hora. A chuva virou temporal. A avenida virou rio. Os carros jogavam água suja nos pedestres. Antônio estava encharcado até os ossos. A água pingava da ponta do nariz, escorria pelas costas, acumulava dentro dos sapatos rasgados. Ele sentia o frio como uma presença viva, apertando o peito, mas seus olhos continuavam fixos na porta de vidro. Enquanto isso, no 15º andar, o mundo de Helena desmoronava em câmera lenta. A reunião terminara há pouco mais de uma hora. O conselho aprovara a venda de 30% das ações para um fundo estrangeiro. Uma vitória amarga. Ela pegou o celular na bolsa para checar as mensagens dos advogados. Foi quando notou o espaço vazio no bolso interno forrado de camurça. O bolso onde ela guardava sempre o relógio de Lucas. O coração parou. O ar sumiu da sala de conferências, com paredes de madeira nobre e vista panorâmica. Ela virou a bolsa de cabeça para baixo sobre a mesa de mogno polido. Batom Chanel, carteira de couro de avestruz, chaves do carro, cartões de visita, lenços de papel, nada. Não, 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 começou a sussurrar, o pânico subindo como bile pela garganta. Aquele relógio não era apenas ouro, era a última coisa física que restava de Lucas. O presente de 8 anos que ela comprara, trabalhando dobrado como secretária antes de fundar a empresa. Lucas adorava encostar o ouvido no metal e ouvir o tic-tac. Dormia segurando o relógio nas noites de quimioterapia. Helena o segurou com força quando o monitor cardíaco parou às 3h47 da madrugada. O relógio parou de funcionar no mesmo instante. Ou talvez ela apenas tenha imaginado isso. Perder o relógio era perder Lucas pela segunda vez. Ela correu. Ignorou os diretores que ainda conversavam. Desceu pelo elevador executivo, apertando o botão como se pudesse forçar a velocidade. Refez mentalmente o caminho. Carro, calçada, entrada. Saiu do prédio como um furacão. A chuva batia forte, mas ela não sentiu. Olhava para o chão, revirando a bolsa de novo, murmurando, por favor, por favor. Andava em círculos na calçada, os saltos afundando nas poças, a maquiagem borrando, o cabelo grudando no rosto. Soluçava alto agora, sem se importar com os olhares. Foi quando viu, pelo canto do olho, um vulto encolhido contra a parede lateral. Um homem maltrapilho, sujo, segurando algo contra o peito com as 2 mãos, protegendo o objeto da chuva com o próprio corpo curvado. O preconceito veio como reflexo automático. Ele pegou, roubou, vai correr. O medo a paralisou por um segundo. Pensou em gritar pelos seguranças. Pensou que ele poderia estar armado. Pensou que ele exigiria resgate. Mas então, Antônio a viu. Reconheceu o desespero no rosto dela. Era a mesma dor que vira no espelho depois do enterro de Maria. Com dificuldade, gemendo baixo por causa do frio que travava as articulações, ele se levantou devagar. Parecia um gigante frágil emergindo da água. Helena recuou instintivamente um passo. Antônio não avançou, apenas estendeu a mão aberta. Aquela mão negra de fuligem, unhas quebradas, pele grossa e rachada. Abriu os dedos lentamente. Lá na palma, seco e brilhando sob a luz cinza da chuva, estava o relógio, intacto. A senhora deixou cair, disse ele. A voz saiu rouca, fraca, quase engolida pelo barulho da água. Quando saiu do carro, eu vi, fiquei aqui cuidando para ninguém levar. O mundo silenciou. Helena olhou para o relógio, depois para os olhos dele. Eram olhos castanhos, cansados, profundos, olhos que não pediam nada, apenas ofereciam. Ela avançou devagar. Com movimentos trêmulos, pegou o relógio.
Apertou-o contra o peito com tanta força que o metal machucou a pele por baixo da blusa. Fechou os olhos e chorou. Um choro de alívio tão profundo que os joelhos cederam. Soluçou, beijando o metal frio, murmurando: Lucas, Lucas. Repetidamente. Por longos minutos, esqueceu que Antônio estava ali. Estava sozinha com o filho. Quando finalmente abriu os olhos, enxugando o rosto molhado com as costas da mão, viu que ele já tinha se virado. Pegava as alças geladas do carrinho. Ia embora, sem pedir nada, sem esperar agradecimento. Cumprira sua missão e voltava para a invisibilidade. Espere! O grito saiu agudo, desesperado. Antônio parou. Virou-se devagar. Helena correu até ele, os saltos escorregando na calçada molhada. Abriu a bolsa de grife com mãos trêmulas, puxou a carteira, tirou tudo, notas de 100, 200, 50. Havia muito dinheiro ali, suficiente para um carrinho novo, roupas decentes, comida para meses. Tome, por favor, empurrou o maço contra o peito dele. Pegue tudo, é seu, você merece. Antônio olhou para as notas coloridas dançando na chuva. Depois ergueu o olhar e encontrou os olhos dela. Não sorriu. Sua expressão era de uma dignidade solene, quase antiga. A senhora estava chorando como quem perdeu um pedaço da alma, não um pedaço de ouro, disse ele baixinho. Eu devolvi a alma da senhora. Não se cobra por isso. Minha honra não está à venda, dona. Fez uma leve reverência com a cabeça, um gesto antigo, quase esquecido, que contrastava com as roupas rasgadas e encharcadas. Virou-se. Clank, clank, clank. Desapareceu na neblina densa da avenida, deixando Helena parada na calçada com milhares de reais na mão e sentindo-se, pela primeira vez em anos, a pessoa mais pobre do mundo. Naquela noite, na mansão de 600 metros quadrados em bairro Nobre, Helena não dormiu. Deitada em lençóis de algodão egípcio de 800 fios, aquecida pelo aquecedor silencioso, com o relógio de Lucas na mesa de cabeceira, ela não conseguia fechar os olhos. A imagem daquelas mãos de carvão, segurando o ouro com tanto cuidado, voltava sem parar. Olhava para os quadros caros nas paredes, para os tapetes persas, para o lustre de cristal que custara uma pequena fortuna. Tudo parecia frio, morto. Pensava na frase dele: eu devolvi a alma da senhora. Quem era aquele homem? Por que recusou o dinheiro? Ele estava tremendo de frio. Ela vira os sapatos furados, a sola descolada. Por que alguém que não tem nada recusa tudo? Não era só culpa, era admiração misturada com vergonha profunda. Ela o julgara pela aparência em frações de segundo e ele lhe ensinara, sem querer, a lição mais importante da vida dela. No dia seguinte, Helena cancelou tudo. Reuniões, almoços de negócios, ligação com Singapura, dispensou o motorista, dirigiu ela mesma. Voltou para a Avenida Paulista, dirigiu devagar, olhando cada rosto na calçada, cada catador de recicláveis, cada pessoa em situação de rua. Procurou por horas, perguntou ao porteiro do prédio. Era só um mendigo qualquer, madame. Perguntou aos varredores. Perto do meio-dia, um vendedor de frutas na esquina apontou para uma praça pequena a algumas quadras dali. O Tonho? Ele costuma ficar perto do coreto, costurando as coisas dele com arame. Helena dirigiu até lá. O coração batia forte no peito. E o viu. Antônio estava sentado num banco de madeira descascada, sob o sol pálido de inverno. Segurava o próprio sapato no colo. Com um pedaço de arame encontrado na rua, tentava costurar a sola que se soltara completamente. Fazia isso com uma concentração absoluta, com a mesma dignidade com que devolvera o relógio na chuva. Ela parou o carro. Desta vez, não levou a carteira. Foi até o porta-malas. Pegou uma sacola térmica que preparara em casa cedo. Strogonoff caseiro, arroz, salada, suco natural. Pegou também um cobertor grosso de lã virgem que tirara do armário de hóspedes. Caminhou até ele.
O som dos saltos na pedra portuguesa fez Antônio levantar a cabeça. Ele a reconheceu. Os olhos se arregalaram levemente, mas ele não se levantou. "Posso me sentar?" perguntou ela, a voz mansa, sem nenhum traço da arrogância do dia anterior. Antônio assentiu em silêncio. Afastou um pouco suas tralhas. Um saco plástico com roupas dobradas, uma garrafa d'água pela metade, para dar espaço. Eles se sentaram lado a lado. A mulher mais rica da cidade e o homem mais invisível dela. "Eu trouxe almoço", disse ela, abrindo a sacola. "Está quente ainda." Os olhos de Antônio brilharam por um instante. Ele aceitou o prato descartável com mãos trêmulas. Comeu devagar. Helena a observou. Viu a fome, mas viu também a educação. Ele limpava a boca com um pedaço de pano que tirou do bolso. Agradecia a cada garfada com um murmúrio baixo. Eles conversaram. Ali, naquele banco de praça, as barreiras ruíram tijolo por tijolo. Helena descobriu que Antônio não era um mendigo qualquer. Era Antônio Silva, 62 anos, viúvo, ex-mestre de obras. Construíra escolas públicas nos anos 90, hospitais regionais, casas populares. Contou como a empresa onde trabalhava faliu em 2014. Como ele gastou todas as economias tentando salvar Maria do câncer de mama metastático, como a depressão o derrubou depois da morte dela. "Eu construí casas para todo mundo", disse ele, olhando o horizonte. "Mas quando precisei de um teto, não sobrou nenhum para mim. Meu sonho hoje é simples, dona Helena. Só queria um lugar onde a chuva não entrasse pela telha. Só isso." Helena chorou. Mas não foi choro de desespero. Foi choro de conexão. Falou de Lucas. Falou da leucemia fulminante que o levou em 42 dias. Falou do silêncio ensurdecedor da mansão depois que ele se foi. Falou de como o dinheiro se tornou um muro alto que a isolava de tudo que era vivo. "O dinheiro compra a cama, Antônio, mas não compra o sono." Ele ouvia com atenção profunda, uma atenção que ela nunca recebera nem dos melhores terapeutas pagos por hora. Balançava a cabeça, entendendo a dor da perda porque a conhecia na pele. Aquele encontro não mudou tudo num passe de mágica. Foi uma construção lenta. Helena voltou no dia seguinte. E no outro. Levava comida, café quente, cobertores. Mas logo percebeu que dar comida não bastava. Aquele homem tinha força, tinha conhecimento, tinha uma mente brilhante presa num corpo exausto e negligenciado. Um mês depois, ela chegou à praça com um rolo de papel debaixo do braço. Não era comida, eram plantas de arquitetura e engenharia. "Antônio", disse ela séria, "eu comprei um prédio antigo no centro. Está caindo aos pedaços. Quero reformar, mas não quero contratar uma dessas construtoras modernas que fazem tudo correndo e mal feito. Preciso de alguém que entenda de estrutura de verdade. Alguém que saiba que um prédio tem alma. Preciso de um mestre de obras de confiança. Quero você." Antônio olhou para os desenhos. As mãos tremeram. Olhou para as próprias roupas sujas, para as unhas pretas. "Dona Helena, olhe para mim. Sou um velho sujo da rua. Seus engenheiros vão rir na minha cara. Ninguém vai me respeitar." Ela segurou as mãos dele, as mãos de carvão entre as mãos de manicure perfeita. "Eles vão respeitar o homem que guardou meu coração na chuva por 3 horas sem pedir um centavo. Eles vão respeitar o homem que eu escolhi. E primeiro, vamos cuidar de você." O que veio depois foi o renascimento lento de um ser humano. Helena o levou para um hotel simples, mas limpo. Pagou barbeiro, médico, dentista, exames. Comprou roupas novas, nada extravagante, apenas camisas de algodão, calças que servissem, sapatos com sola inteira. Quando Antônio se olhou no espelho pela primeira vez, limpo, barba feita, cabelo cortado, camisa branca engomada, desabou. Chorou copiosamente, sentado na beira da cama.
não porque estava bonito, mas porque reconheceu o homem que estava ali. O Antônio mestre de obras, o Antônio marido, o Antônio digno. Ele tinha voltado. A obra começou. Antônio não era apenas supervisor, era o coração do canteiro. Chegava antes de todos, ensinava os pedreiros jovens com paciência de avô, tratava cada tijolo como se fosse precioso. Aquele prédio não era só concreto, era gratidão transformada em matéria. Helena mudou também. Parou de viver só para lucro, ia à obra todos os dias, de capacete amarelo e botas de segurança. Ria com Antônio, tomava café com os operários, sentia a vida pulsar de novo. 6 meses depois, o prédio estava pronto. A fachada restaurada brilhava. Acima da porta de entrada, uma placa de bronze dizia: Lar Lucas, Centro de Acolhimento e Reinserção Social. Era um lugar para pessoas como Antônio. Camas limpas, chuveiros quentes, refeitório com comida de verdade, cursos profissionalizantes de pedreiro, eletricista, costura, informática. Um lugar onde a chuva não entrava. Na inauguração, o salão estava cheio. Imprensa, políticos, empresários, moradores de rua que entravam tímidos, olhando para o teto alto como se não acreditassem. No centro do palco, ao lado de Helena, estava Antônio. Terno cinza simples, postura ereta. Helena pegou o microfone. A voz embargou. Contou a história do relógio, das mãos de carvão. Virou-se para ele diante de todos. Antônio, você disse que eu te salvei, mas a verdade é que você me salvou. No momento em que decidiu que sua honestidade valia mais que sua fome, você me ensinou que a gente só tem, de verdade, aquilo que a gente doa. Antônio chorou. Helena chorou. A plateia aplaudiu. Não por educação, mas por emoção real. Eles olharam juntos para o salão. Pessoas que dormiam na rua agora entravam, recebiam um crachá, uma cama, um futuro possível. O sol entrava pelas janelas altas, iluminando o chão limpo. Antônio tocou o bolso do colete. Lá dentro, tiquetaqueando perto do coração, estava um relógio simples, presente de Helena no primeiro dia de obra. Olhou as horas. Era hora de viver. Naquele instante, ambos souberam. As verdadeiras riquezas nunca foram o ouro, nem o concreto, nem as bolsas de grife. Eram os laços invisíveis e indestrutíveis que agora uniam aquelas duas vidas. O homem que carregava o mundo nas costas finalmente tinha quem o ajudasse a carregar. E a mulher que carregava a solidão agora tinha uma família.